Estamos de volta com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Sinta-se à vontade para falar com o programa Cláudio Alves Sem Censura. Nosso e-mail é programaClaudioalves@tvcidadesinop.com.br. Eu volto a conversar com a doutora Lúcia Casale sobre os trabalhos que ela e uma equipe muito competente desenvolvem na tentativa de fazer com que os presos saiam do sistema penitenciário prontos para a sociedade. E as atividades não se resumem aos presos homens. Doutora, da onde vem dinheiro? Como é que a senhora desenvolve esse programa? Olha, a FUNAP tem uma dotação orçamentária limitada e a gente, como a gente tem um parque fabril onde a gente consegue produzir com o trabalho dos presos, móveis de escritório, cadeiras, confecção, uniformes, enfim, a gente vende esses produtos e com a renda com o faturamento dessas vendas, a gente reinveste no sistema. Mas acontece o seguinte, você acaba ficando limitada com essas iniciativas, porque a gente só consegue botar uns 1.000 presos, 1.200 presos para trabalhar, e aí a gente passou a desenvolver a ideia do monitor preso. A gente seleciona dentro do sistema, por isso que eu estou dizendo para você que a gente consegue recuperar muita gente, pessoas que têm uma capacidade de ensino muito grande. E nós ensinamos essas pessoas a serem professores dentro da própria rede. Então, em vez de eu contratar professores, como faz a Secretaria de Educação, para ensinar os presos a ler e escrever, eu contrato os próprios presos. Dentro do próprio sistema. Dentro do próprio sistema. E eles são supervisionados por professores formados, né? Então, eu, em vez de ter presídio que eu tenho 10 salas de aula, em vez de eu ter 10 professores, eu tenho 10 monitores presos e um professor cuidando disso, supervisionando. Então, essa foi uma alternativa que nós encontramos. Mas acabava ficando muito pouco, porque hoje a gente tem aí coisa de 600 ou 700 monitores entre sala de aula, as bibliotecas e os monitores de projeto. Porque projeto a gente tem miudinho dentro do presídio, a gente deve ter seguramente cerca de uns 200 projetos. Então, é aula de violão, é coral, é teatro, informática, tem muita aula de informática, tem muita procura. Isso aí estaria entre as presas e os presos? Tudo. A gente precisava inventar uma coisa, porque a gente tem muito preso habilidoso, jeitoso, preso e presa. E eu queria muito inventar uma coisa. E aí teve um ano que não tinha absolutamente nada para fazer no fim do ano, e eu resolvi fazer um bazar de Natal. E aí começamos a montar o bazar de Natal, que vai fazer, que não vai fazer. Eu falei, vai fazer, faz isso, faz aquilo. Começamos a trabalhar com patchwork, com fuxico. Falei, pega 15 presas lá do Butantã, põe aqui. Como é que você vai fazer? Eu falei, não sei, a gente dá um jeito. Nesse interregno, um empresário ficou devendo um dinheiro para a FUNAP. Eu fiz um acordo com ele e tomei 15 máquinas de costura dele. Falei, traz as 15 presas, porque eu já arrumei serviço. Começou assim a brincadeira. Aí, num belo dia, vocês vão pôr nome nesse bazar? Falei, vou. Que nome vai ser? Eu olhei, tinha uma sacola da Daslu no sofá. Falei, vai ser Daspré. Aí, isso é um choque que a Daslu vai brigar. Falei, é tudo que eu quero, porque nós vamos pra mídia. Vai dar mídia, a hora que der mídia, dá certo. Porque a mídia vai fazer a grife, vai fazer o nome. Então, pusemos Daspré. E fizemos o bazar da Daspré. As presas que estavam na oficina é que completaram Daspré, a grife que liberta. Olha só. E nesse momento eu percebi que elas estavam apropriando a brincadeira, porque para mim era uma brincadeira até então. Elas estavam incorporando aquilo como um patrimônio deles. Quando eu percebi isso, eu investi pesado. E hoje realmente é uma coisa deles, tanto que eu estou abrindo a Daspré, né? Para os homens. Para os homens. Nós vamos trabalhar com machetaria, com vime e com madeira, né? Fazer cavalinho para criança, eles vão fazer a coisa em madeira e elas vão pintar. Quantos presos e quantas presas a senhora tem no sistema? No estado de São Paulo, nós estamos com 175 mil presos. E esse trabalho que a senhora faz é para o estado inteiro? É para o estado inteiro. Então, o que a gente, por exemplo, a gente tem oficina da Daspré em São Paulo, em Taubaté,
Agora eu vou abrir lá em Riolândia, que é quase na divisa com Minas. Estamos abrindo em Andradina, que é pro lado da tua terra, né? Pro lado de Cuiabá. Estamos abrindo em Irapuru. Naquela região ali de Epitácio? Não tem nada lá. Eu vou abrir a primeira oficina do Estado lá. Todas as gestões anteriores da FUNAP concentraram as oficinas aqui. São Paulo e na Grande São Paulo, mais tardar na região de Campinas. O mais longe que nós temos é Bauru, que é Pirajuí. É mais longe. Essa quantidade de presos está envolvido homens e mulheres? Homens e mulheres. E o que acontece? Nunca houve a preocupação de avançar para as penitenciárias que estão mais distantes. E eu estou tendo essa preocupação de colocar oficina nas penitenciárias mais distantes, porque eu acho que os presos têm que ter tratamento igual. A senhora disse que a senhora pegou 15 máquinas de um e 15 presas, Eu perguntaria para a senhora, esse trabalho, essa ajuda também, ela parte do setor empresariado, da sociedade? Muito pouco, eu não recebo doação coisíssima nenhuma. Por que a senhora atribui isso? Porque a sociedade quer a distância do preso. Isso é um fato. Eu faço... Aí fizemos a das Pre, foi o maior sucesso, aí tocamos o barco. E ela está quase se sustentando, ela é quase autossustentável hoje, a das Pre. Ela fatura um X que dá para a gente investir, pagar as presas que atuam. Quanto elas ganham, doutora? Elas ganham, as que são do regime semiaberto, ganham R$400 por mês, mais vale transporte e vale refeição. Aliás, não vai dar vale refeição porque eu estou pagando a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa. Eu pago isso para todos eles. Hoje eu tenho 1.700 presos trabalhando diretamente para a FUNAP. Todos recebem a mesma coisa. Tem uma indústria dentro Eu tenho mais que uma indústria, né? Eu tenho uma creche, porque para mim, eu falo para eles, e eu, com todas as letras, cada vez que um de vocês volta, cada vez que um de vocês volta, eu morro um pouco. Sinal que eu fracassei no meu primeiro trabalho. Doutora, eu queria perguntar sobre isso. Como é que tem sido o índice de recuperação? Na das Pre, zero. Nós não temos reincidência. Não tem Por isso que eu acho que é o caminho certo. Por quê? Porque você tem que entender que essas pessoas, especialmente essas mulheres, a grande parte, uma grande maioria, está presa por amor bandido. Não é a regra, mas eu tenho aí pelo menos 70%. O amor bandido... Amor bandido é assim, o cara tá preso e ela quer ir. Pede para trazer para trazer uma maconha, trazer um celular. E a naba não é capaz de dizer não pro namorado, pro marido, pro amante. Entendeu? Prefere correr o risco. Prefere correr o risco, e aí é pega. Conclusão, nós tivemos um acréscimo, um aumento no número de mulheres, mais que duplicou nos últimos 5 anos. E se você faz uma enquete, você vê que a maioria está presa por isso. Ou então, meu filho, elas partem para a bandidagem. Ela se apaixona pelo cara, não quer saber se o cara é ou que não é. O cara vai para o sequestro, ela vai para o sequestro junto. Então, elas estão sempre envolvidas na questão de ter um homem. O crime delas passou pela existência de um homem na vida delas. Então, qual é a perspectiva da Das Pre? É de você criar uma autoestima nessas mulheres, de forma que elas se valorizem. Veja que a simples escolha da marca cresceu. Elas se valorizem e não dependam de um homem. Elas tenham autonomia psíquica e financeira para decidir sozinhas. E deu certo. Porque elas saem, elas vão montar uma oficina. Eu tenho presa que está em Minas fazendo as coisas, de vez em quando vem aqui. Eu tenho presa em Sorocaba. A gente tem presa, ex-presa, né? Cumprindo pena incondicional, fazendo as coisas que aprendeu e vendendo. Porque ela não precisa investir pesado. Por quê? Porque todas elas que passam na Das Pre são certificadas pela SUTACO. A SUTACO é a Superintendência de Trabalhos Artesanais Comunitários do Estado de São Paulo, é um órgão do governo. Quando elas estão ou no semiaberto ou no fechado, que elas concluem aquele período, o povo da SUTACO vai lá, aplica a prova e elas recebem uma carteirinha de artesã. Olha só. Então elas podem se estabelecer autonomamente. Começa a se sentir, gente. Se precisarem pegar uma encomenda, darem uma nota fiscal, a SUTACO dá esse suporte, ela emite a nota fiscal para a pessoa. Então, elas se tornaram independentes.
A ferramenta que foi dada foi autoestima e foi a confiança na capacidade que elas têm. Não foi feito nenhum milagre. Olha só. E elas mudaram. Num determinado momento do percurso da Daspré, eu pensei em mudar o nome. Porque eu estava sendo assessorada por um grupo que dizia que o nome tinha caído na vala do Daspré, das Lu, das Punos. Eu tinha muito Das e que não ia dar sucesso. Aí eu fui conversar com elas. Doutora, o nome é nosso, a senhora não pode mudar. É das presas mesmo. Sentindo cidadã. Ela é nossa. Ainda hoje, eu pergunto à doutora Lúcia Casali, responsável pela FUNAP, uma fundação de amparo aos presos em São Paulo, sobre redução da idade penal e a velha discussão a respeito da pena de morte. No próximo bloco, nossa conversa é sobre os presos, os homens presos e o tratamento destinado a eles. Fique com a gente. O programa Cláudio Alves, sem censura, volta já. Fique sabendo sem censura. De 1990 até 2008, o crescimento populacional penitenciário do Brasil foi de 500%, alcançando o 4º posto no ranking mundial em número de presos. Neste item, o Brasil só perde para os Estados Unidos, China e Rússia.